Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. E aqui é o Matheus, você tá na central do MMA, mais um episódio, rapaziada. Vamos falar aqui sobre o UFC Cory Sandhagen versus Figueiredo. Infelizmente, brasileirada foi de arrasta para cima aí, como diria o André novamente. Na realidade, a gente tinha só dois brasileiros aí nesse card, né? Que foi a Marina Rodrigues contra Gillian Robertson, e o evento principal, que era o Cory Sandhagen contra o Davidson Figueiredo. Cara, esse evento aí foi um eventinho meio cansado, assim, cara. Foi sofridinho de assistir, não foi muito legal, não. Mas a gente vai falar aqui das principais lutas para vocês, sempre atualizando aí o que aconteceu, né, no evento. A gente teve ali a primeira luta do evento, foi a Juliana Miller contra a Ivana Petrovic. Juliana Miller venceu por decisão. Depois teve Thomas Peterson contra Don Tail Males, que é o lutador favorito aí do Mal. Uma luta Nossa bem difícil, senhora. cara, bem difícil, de peso pesado aí, bem. Bem difícil de Cara, assistir, né? Don Tail Males já era para estar lutando lá no GFL, né? Posso Isso fazer uma sim, pergunta sincera pra você? Você me responde com a maior sinceridade do lógico, mundo. lógico, Qual foi sempre. a última luta de peso pesado que você viu emocionante? Ou pelo menos me dá uma porcentagem assim de, cara, das últimas 5, uma foi legal. Eu não consigo. Emocionante, cara. Ó, vou te falar, a do John Jones contra o Miocic, eu tava bem assim, tipo, eu assisti essa luta, tipo, beleza, eu já sei o que vai Que acontecer já, e tal. já deve ter passado umas 12, no mínimo, desde então. Por Sério. aí. Mas assim, não foi também emocionante, cara, porque a gente sabia, foi um monólogo ali do John Jones. Cara, nem lembro, de verdade, não lembro. Ó, eu lembro sim, Emocionante. a Cara, última. fala. Foi Malhadinho e Spivak. Eu, Porque eu não lembro nem qual evento foi, se foi o 311. teve também a luta do Pavlovich contra o Volkov, né? Foi uma lutinha um pouco melhor. Ele deu um Nossa, masterclass ali no Pavlovich. Emocionante teve o Tom Aspinall contra o Pavlovich, né? Que já faz faz 50 tanto mil tempo. anos. É isso que eu tô falando. Tipo assim, pra mim, hoje em dia, a categoria, eu vou voltar a falar, velho, que eu falei aquele dia pra você. É muita marra, muito nariz em pé para pouco entretenimento entregue, pouca É, luta entregue, pouca é. técnica E entregue. costumava ser a categoria nobre, né, cara? A categoria Porra, ali que antes você entregava falava pra assim, cara, caramba. Mas eu não acho que isso tem a pisca, que ver a luta também um pode pouco acabar a com. qualquer momento. Eu acho que Quantas isso tem a ver um pouco decisões? com o seguinte: baixo nível atlético dos lutadores, que isso impacta, porque os caras dão 2, 3 socos ali e já tá morrendo. E o suco, né, cara? Essa época Mas aí será que a que eles gente não fala da estão? época de Será que ouro. eles não estão querendo mais se entregar assim, ó, dar a chance de perder? Porque o, Eu acho o que não é número isso, de, não, o cara, número de sinceramente. o número de decisões tem me assustado, cara. Porque No peso eu não pesado, né, vi. cara? Os Eu não caras. lembro de ver um segundo, terceiro round de peso pesado legal. Não lembro. É, Eu realmente não lembro. Teria verdade. que puxar aqui. Verdade, verdade, cara. Peso pesado precisa de uma ação do próprio UFC. Acho que isso não vai partir dos Uhum, lutadores. Só que a questão não é, vai. enxergam esse problema? Não Cara, eu, sei eu mesmo, acho que sim, porque porque o Dana White tem cortado muitos pesos pesados, não tem, nos últimos tem, tempos? tem. Isso é verdade, isso é verdade. Mandou uma galerinha embora. E eu acho que isso pode ser que cause o efeito que a gente deseja, que é ver os caras com mais senso de urgência, ou pode ser um tiro no pé, que daí os caras ficam É. com mais medo de Cara, perder e se mas entregam menos à você luta, sabe? pega peso pesado do boxe, são boas lutas, cara. São boas lutas. Mas então não sei explicar, Eu não cara. sei, não sei, Porra, eu realmente. não sei. E outra, a gente fala de Mas evento bom quando o evento é muito bom, e esse foi para mim um dos mais chatos de assistir do ano. Talvez eu mais acho que junto com chatinhos o do ano. UFC Inglaterra foram os dois piores do ano até É, agora. eu vou contigo. Tô O Fight contigo. Night Eu lá acho que é do, isso. do Edwards contra o Brady, nossa, esses dois juntos, cara, foram muito ruins. Muito Aí, abaixo. aí Continue. passando para a luta seguinte aqui, teve Gaston Bolanos, o peruano, que é o Topuria da Shopee.
contra o Quang Le, que é um vietnamita. Vietnamita, cara, finalizou bem, ganhou performance da noite, foi muito bem. Gaston Bolanhos, cara, é aquilo também, não é um cara muito que a gente tinha uma expectativa muito grande, uma pena, mas foi finalizado ali de uma forma bem, bem boa ali pelo vietnamita. Tem muito o que falar dessa luta aqui, não. Vamos para a próxima. Marina Rodrigues contra Gillian Robertson. Foi um pouco do que eu tinha conversado lá no canal do Andrezão, com o Mamute e o Thiago Moisés. Para quem não assistiu, a gente participou da live no Galera Boa de Luta, canal do André Azevedo, e aí a gente comentou esse card. Marina Rodrigues, cara, ela já estava falando em aposentadoria antes da luta, entrou ali, fez a luta, perdeu, né? Perdeu no ground and pound para Gillian Robertson, que, pô, foi o que a gente esperava um pouco assim. A Marina Rodrigues já vinha apresentando um pouquinho abaixo, e aí ela decidiu aposentar. É uma lutadora já que tinha uma idade um pouco acima ali da média para o MMA feminino mesmo. E, cara, mas teve uma carreira muito boa. A Marina Rodrigues chegou a ser top 4 e, pô, lutava muito bem, entregou bastante batalha ali, mas eu acho que ela fez bem de ter aposentado. Cara, um grande lutadora, agora falou que vai ser corner, vai ser coach, né? Então a gente vai continuar vendo ela no UFC, só não mais como lutadora, mas Cara, carreira, cara. Sucesso para ela, cara, ninguém sucesso. é, ninguém vai saber o que é melhor pro lutador do que ele mesmo. Então, Que se ela mesmo, tomar né? essa decisão é porque confortável com isso, ela sabe que foi bom para ela. Foi como ela disse, ela falou bem tranquila depois na entrevista pós-luta. Também Acho achei. que foi para Mayara Munhoz, inclusive, né? Falou, cara, eu vou voltar, não vai demorar muito, vou voltar como corner. Para ela tá tranquilo. Realmente não vinha performando bem, já estava com 5 derrotas nas últimas 6 lutas, não tinha muito mais pretensão na categoria. E é isso, encerra, cara. Sai tranquilamente, 38 anos também, né, mano? Não é mais. É uma Para grande mulher é lutadora realmente uma experiente. idade Eu avançada. acho que assim, para ela, como treinadora ali, vai ter uma carreira ali bem legal pela frente. Aí, sucesso para Marina Rodrigues. Aí E depois a vai gente abrir um teve. belo de um espaço no ranking, hein? Porque, rapidão, só dando um adendo, ela é nona, né, da categoria, número 9. Então ela vai abrir vai subir um bando de gente aí. Sim. Mas é E isso. aí depois Ryan Lauder contra Azamat Bekoev, aquele clássico Estados Unidos versus Rússia, performance da noite do Bekoev, cara, russo brigador no peso médio, eu acho que é um cara que pode entregar um entretenimento ali. Lutou bem, cara, lutou bem, espancou ali o Ryan Lauder no primeiro round e que fase vive os Estados Unidos, hein? A gente fala muito aí da crise Nossa. brasileira, mas os Estados Unidos tá mal na fita no evento, cara. Quantos lutadores aí que a gente tem que estão bem americanos, principalmente os caras que vêm da escola de wrestling. A gente fala muito aí, uma coisa que o Tarso E estava achei comentando até. Achei o Bekoev bem brawler, assim, né? Tipo, Porradeiro, ele ao mesmo tempo porradeiro. que dá muita brecha para ser golpeado, ele, É, mano, morde o protetor bucal e porrada. porrada. E o Isso eu Ryan curti Lauder, também. me, me corrija se eu não estiver errado, mas ele foi o cara que venceu The Ultimate Fighter? Que Cara, foi, eu lembro de assistir, foram as finais assim, foi uma luta muito chata a luta dele. Ele é ele foi do meio, time da ele parece Tchevchenko, do TUF ele parece, 32. é um que parece o Luke Rockhold, assim, tipo, ele é meio parecido com o Luke Rockhold, eu não sei Meu explicar. Luke Rock Road da Shopee, mas ele foi do time da Valentina Então ele Shevchenko, não mesmo. lembro se ele venceu, tá? Não lembro mesmo. Eu acho que ele venceu. Eu acho que ele venceu. Foi campeão do. Mas é isso aí. Foi. Vitória do Russo foi Foi boa, campeão mesmo. inclusive. E ganhou também Mas performance, o Russo. ganhou Foi uma das performance. performances da noite. Isso. Aí depois a gente teve Ana Santos contra Misha Tate que estava vindo ali de acho que desde 2023, se não me falha a memória, sem lutar, contra a Iana Santos. Iana Santos, que é a esposa, ela é russa, mas ela é esposa do Thiago Marreta. Cara, foi ali monólogo nos 2 primeiros rounds.
estava muito bem em cima da Miesha Tate, depois a Miesha Tate acabou conseguindo ali pegar as costas dela no terceiro round, chegou perto ali até da finalização, mas assim, já esperava já que ia acontecer um pouco isso, tá? E a Ana Santos conseguiu ser melhor do que a Miesha Tate na trocação ali, a Miesha Tate tinha oportunidade no chão, na luta agarrada, mas não conseguiu mesmo, e a Ana Santos venceu, Queria e foi entender isso. por que que ela voltou. Eu não sei, não vi nada sobre a pretensão dela em ter voltado, mas a Misha já lutou muito, né, cara? Tá na hora de descansar. Ex-campeã, né, cara? Tá na hora de descansar mesmo. Tipo, Concordo com cada isso. vez mais tá ficando. Antes ela tava perdendo muito para as tops, mas ela ainda tava batendo, tava sendo uma nota de corte. A nota de corte dela tá diminuindo, 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 Daqui a pouco vai diminuindo. Acho que ser porteira lá é do. melhor ir descansar, já fez muito. Bem-vinda a GFL, Miesha Tate. Que Aí não vai depois ter, a né? gente. Depois a gente teve Jermaine Stephens, que foi a reestreia, o cara que estava no UFC desde 2007, ficou um tempo, saiu, voltou, estava no BKFC, venceu lá, matou todo mundo por lá e voltou para o UFC. Pegou Mason Jones, um cara bem mais jovem ali do que ele, né, cara? E o galês venceu assim, com muita, não vou dizer muita tranquilidade, porque o Jeremy Stephens tem queixo e tem uma mão pesada também, botou umas mãos ali, marcou bem a cara do Jones, mas, cara, foi uma luta assim bem, como é que eu posso dizer? Não foi tranquila, mas foi um monólogo também ali do Mason Jones, Eu quero venceu. trazer um. Não, vai falando aí que eu tô procurando aqui, mas É quero isso, trazer já. uma curiosidade sobre essa luta. O Com, né, essa derrota, O o Jeremy Stephens, Stephens ele bateu recorde, né? bateu recorde de mais De tempo acho que maior no número. Não, e o lutador com mais maior número derrotas de na organização também. derrotas. 28, 20 e tantos, né? Nem lembro quanto que é, acho que é 21, É, 20. é, Aí depois teve também gigante, assim. Cameron, Cameron Smotherman contra Seri Sidey. Eu esqueci como é que fala o nome desse cara, porque o Mamute até falou na narração, ele falava toda hora Seri Sidey, não lembro. Enfim, o cara que é ucraniano, meio canadense, sei lá, história meio esquisita, venceu o americano também. Triste dia para os americanos, não foi só a gente que chorou ali nesse evento. Venceu bem, cara. Eu achei que o Smoothberman ia entregar um pouco mais ali. Não acho que o CD é aquelas coisas, mas é um bom lutador. Acho que pode ser que chegue ali no top 15 ali do peso galo. Acho que tem até o Cameron Aí já. também, mas assim, Essa hora aí já tava difícil, né? De continuar assistindo o evento, né? já tava difícil, tava Já difícil. tava batendo arrependimento já. Aí depois a gente teve Montel Jackson contra Daniel Marcos. Montel Jackson venceu, aí sim, Estados Unidos venceu em cima do peruano. Peruano que era, cara, um ano difícil para quem é invicto. Esse ano de 2025 tá difícil para quem é invicto. Os caras estão E me perdendo ali. surpreendeu muito que essa luta que prometia muito foi para decisão com 84 golpes lançados dos dois lutadores ao todo, Sim. tipo, que conectaram, cara, E no peso galo tipo, ainda, né, que costuma ter um pô, volume maior de então, foi golpes. bem complicado, cara. Começar a buscar essas Hum. informações para trazer aqui para a galera, pegar algumas coisinhas assim, tipo peso galo, qual que é a média de golpes da categoria por luta, sabe? Uhum. Acho que é legal essas informações. Enfim, aí foi isso. Depois a gente teve Santiago Ponzinibbio, o argentino gente boa, contra Daniel Rodrigues. Cara, esperava isso mesmo. E Acho o que Daniel, rapidão, o Daniel Marcos ainda entrou para o time dos ex-invictos, né? Porque esse ano acho que já foram uns 10 ou 12. foi o que eu falei, ano difícil para os caras que estão invictos na organização. Tem uma É, galera perdendo zero só aí. nesse evento foram 2. É. Mas depois a gente vai chegar no segundo.
Santiago Ponzinibbio contra Daniel Rodrigues, já esperava isso mesmo, 2 caras brigadores ali, alguém ia cair, e Daniel Rodrigues botou uma mão fortíssima ali no Ponzinibbio, que caiu, tentou levantar ainda depois que o árbitro tinha interrompido, ficou todo jogado ali na situação, e achou ruim, né? Achou ruim que o árbitro tinha interrompido, falou que O estava em lutador condição, mas normalmente, né? O lutador ele vai por esse caminho, mas assim, cara, posso estar muito enganado, mas eu acho que o Ponzinibbio foi até melhor para ele, porque se a luta tivesse se estendido, poderia ter sido até pior. Ele já estava meio que cambaleante, ele já não estava mais se aguentando. O gás já tinha ido verdade. embora, ele já estava meio que sobrevivendo do jeito Cara, que dava. Ponzinibbio, cara, sinceramente, eu acho que talvez mantenham ele ali na organização, porque é um cara que entrega umas porradaria, tal, sempre entrega entretenimento, mas infelizmente já não tá mais no nível do UFC, pelo menos na minha opinião. Uma pena. Poucos Não, argentinos no não. evento, enfim, a É sombra representação aqui. do lutador que já foi um dia. Enfim. Cara, vamos falar agora aqui do. Não vou dizer que era. Eu nem lembro Pode quanto que dizer. estava. Cara, era a promessa americana, né? Bateram no menino. Bateram no menino. Estragaram, Jogaram água no estragaram o chope. menino. Estragaram o menino ali do Trump, Bo Nickal, que era. Pô, o Bo Nickal, para quem não sabe, galera, é um fenômeno no wrestling. Ele é um cara que ali no circuito ali de universidades, foi um cara que foi uma lenda ali, cara. Ganhava de todo mundo, pô. Ele foi diversas vezes campeão nacional. E assim, tinha uma expectativa muito grande em cima dele no UFC. Aceleraram demais ele, cara. Minha opinião é essa, Aqui aceleraram eu acho que a demais. gente. Aqui eu acho Porque que a gente vai ter que discutir. quando Aqui eu ele acho que a gente vai entrou ter no que discutir UFC, dois assuntos. quando ele entrou no UFC, ele foi direto para o Contender Series, fez a luta dele no Contender Series, ele tinha uma luta, se eu não me engano, uma luta profissional, que era no Icon UFC, ele tinha uma luta profissional como atleta de MMA, e ele foi pro Contender. Aí ele lutou 2 lutas no Contender Series, fez uma primeira luta ali em agosto, e depois em setembro fez outra luta. E aí depois ele já entrou no UFC. Cara, eu acho que aceleraram demais, porque o moleque que era 7-0 até então, pegar um René de Ridder, que é um cara que era duplo campeão no ONE, não é um qualquer cara que era experimentado, eu acho que aceleraram demais o moleque. E assim, vamos falar, né, Ó, sobre vou falar o duas The coisas. Ridder também, só um comentário sobre o The Ridder. Ah, Era um cara experimentado e Tarso falou isso na live dele, eu concordo. Era cachorro faminto, cara. Você bota um cara que tá com muita vontade de ganhar, já é experiente, contra um molecão novo ali, que ainda não tá experimentado, não tem uma rodagem adequada, e é um cara que já rodou outros eventos, enfim, chegou no UFC ali, teve umas vitórias no UFC, aceleraram demais o Bonico. Esse é o fato. Foi a performance da noite ali do The Ridder. The Ridder que eu achei até que assim, a minha expectativa era Bonico conseguiu evoluir depois daquela luta do Paul Craig, voltou para a academia e conseguiu ter uma curva de aprendizado maior. Não foi a realidade, cara. Quando ele começou a tomar soco ali na cara, parecia que ele ia chorar, mano. De verdade, parecia que ele ia chorar. Quando ele começou a tomar soco na cara, deu para ver ele com desespero. Lembrou até um pouco não, enfim, não vou falar de outro lutador. Falar do Bonico mesmo. Cara, só cara é de que desconfiado. Não, não, não vou eu falar de tava lutador. esperando para ver quem que você ia falar. Eu tava só esperando quem que você ia Não falar, vou mas falar. Deixa no gelo. Deixa deixa no gelo. abaixo. Deixa abaixo.
Mas é isso, cara. Eu acho que ele não sabe tomar porrada ainda. Ele desesperou ali, deu para ver o desespero dele quando o René Derrida começou a botar umas mãos ali nele. E, cara, ele sentiu os golpes na linha de cintura. E aí o René Derrida, que é malandro, macaco velho, foi meter uma joelhada linda. Cara, o Bonico caiu igual uma criança no chão e, enfim, correu pro abraço, né? Depois do Derrida, Mano, eu acho venceu. assim, a gente tem que falar dois assuntos sobre o Bo Nickel. O primeiro é que realmente aceleraram, porque ele pulou do Cody Brundage, que meio que, cara, era para até ter terminado antes a luta, eu lembro que foi no UFC 300, já deram uma boa moral pro Bo Nickel, e aí a luta dele contra o Paul Craig não foi boa, não Não foi uma foi, boa não performance. foi, não foi. Ela foi segura, mas não foi uma performance boa. Ele se Mas a minha mostrou bem expectativa limitado em pé, cara, ele só tinha aquele overhand, então, a minha expectativa era justamente solto, essa. nenhuma combinação de golpe. A minha expectativa era justamente essa. Voltou para a academia e fez o dever de casa, considerando que era um cara, que é um moleque novo. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, cara. Foi, Mas posso putz, falar ele tomou também? uma Caiu, coça. caiu, caiu na cilada, assim, na armadilha do próprio hype, porque É, com ele, certeza. me, ele mesmo criou um ambiente em volta dele que a hora que ele perdesse ia explodir, porque não faz muito tempo atrás que ele falou que ia ser menos 800 de favorito se lutasse pelo título, que o Kimaev não dava luta para ele, que isso, que aquilo. Então, assim, ele mesmo alimentou demais o hype. Eu tô falando assim, é bom surfar o hype? Igual o Prats, o pessoal da Fight Nerds tem feito o Borralho, o Ruf, eles têm aproveitado o hype de uma forma que, assim, aumenta o interesse em vê-los. Agora, você colocar sua própria cabeça no espeto, assim, ó, e servir de bandeja, igual ele fez, ele, cara, é um dos grandes causadores, não é só o UFC, desse potential fraud, sabe? Desse É fraude, verdade. fraude checada que ele tá recebendo agora. Cara, o UFC, ele é uma máquina de promover. O cara tá se hypando ali, vamos hypar ele também, entendeu? E Lógico, já tem um performance carisma, não é um carisma, né? Já tem um histórico ali, uma expectativa do público americano em cima do cara. Aí, filho, e você performance botou bem a bola ruim, na tá? marca do pênalti. Não, performance Performance bem bem ruim, ruim. porque dizem que tudo bem, o Renier de Rieder é ex-campeão, ex-duplo campeão do AN, tal, tudo bem. Mas o AN são algumas prateleiras abaixo de nível de Do enfrentamento do UFC. UFC. Tanto que ele teve uma performance bem ruim contra o Merchar e venceu. Uhum, E sim. aí, logo depois, ele lutou com o Kevin Holland, que também aquele dia parece que nem veio para a luta, assim, na Ah, primeira mano, oportunidade que deu, ele eu pegou tenho, e foi isso. eu Então, tenho tipo uma má assim, vontade com Kevin Holland também, que é o pessoal complicado. também não pode superestimar muito que nem eu brinco, que o The Reader é tipo o Dricos do Plessis 1.4 sem turbo, né? Porque É. ele vai dando formas de É ganhar um ali cara não mesmo. ortodoxo, todo estranho, que ele tem efetividade, né? O estilo de jogo dele é esquisito, mas o cara consegue vencer. Ele foi lá e fez o papel dele. Foi o primeiro cara com um grappling Uhum, envolve o jogo de chão, uhum, a parte de defesa de quedas, jogo de grade. uhum. O primeiro cara com grappling alinhado, que, cara, não tem uma trocação boa. O The Reader não tem uma trocação boa. Não, Ele não passou tem. mal pro Merchar em pé. Então, assim, um primeiro cara com o grappling alinhado e com a trocação um pouquinho melhor, ele conseguiu frear o hype do Bo Nickel. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar O que aí que um uns top bons. 10 faria com o Bonico? A gente vai ter que esperar uns bons anos para o Bo Nickel poder maturar. Eu espero que o UFC agora tenha um pouquinho mais de sensibilidade e faça com ele igual com o Sage Northcutt, lembra dele? Dê Lembro, um lembro, tempinho a pô. mais para ele se Super desenvolver. Sage. Tudo bem que ele não é tão novo, né? Igual o Super Sage, que tinha 19 anos, mas dá um pouquinho de tempo para ele se desenvolver, sabe? Porque já Super viu que. Sage é a eterna promessa, né? E vai queimar. Se jogar contra um De cara jogar. duro agora de novo, vai queimar, entendeu? Então deixa o cara. Bom,
Deviam casar Bo Nickal e Azamat Bekoev na próxima. Bom, tem Aí que mata o jogar alguém moleque, que. né? Bota o Mas russo, obrigado. tem que jogar alguém para ele que possa. é, que possa oferecer ele desenvolver o jogo dele em pé, igual foi o Paul Craig. Foi uma Nossa, luta chata? Foi sem mas, técnica? cara, Foi. sabe qual é Mas o foram problema? 3 rounds de trocação. Então, tipo, Sabe deixa, qual que é o sabe? problema? O Ah. hype, meu irmão. Não, já era. Eles... Não vai ser muito Não, difícil de recuperar. só Muito que o difícil. que é pior? Agora todo mundo que vai assistir a luta do Bo Nickal, ninguém vai deixar o cara em paz. Fala assim, era essa promessa, esse cara que ia ser o campeão? Ele tá ferrado, cara. Ele tá Para mim, ferrado. Ele vai ter que lidar com as críticas. Nossa, travou para ele tudo aqui recuperar o só. hype que ele. Voltou. Tá ouvindo? Para ele recuperar o hype que ele chegou a ter já, ele vai precisar chegar no top 5, assim. Agora eu E vou tudo bem, fazer tem uma 29 pergunta para anos, dá você. tempo. Vou fazer uma pergunta para você, Mal. Esquecendo um pouco o Bonico aqui, deixa o Bonico no canto dele lá, vai evoluir, vai pegar um Vai tempinho de treinar. estrada, vai treinar, exatamente. Se eu sou o Bonico, eu já ia direto para academia ali. Segunda-feira, 8 da manhã, tava lá, antes do professor. The Reader, qual que é o teto dele no peso médio? É um cara não ortodoxo, todo esquisito, mas até onde vai esse cara? Vamos olhar, porque assim, pode ser que o UFC tenha casado essa luta para botar o Bo Nickal dentro do top 15, porque hoje o Renier é o 13º. Não acho que vai mudar de posição amanhã quando sai, aliás, na terça-feira quando sai o ranking, a atualização. Mas vamos supor, tentaram jogar o Bo Nickal no top 15. Então, ou eles julgavam que o The Reader não é digno, né, da posição que ele ocupa, ou eles. Foi um tiro no pé, com certeza. Eles não achavam que era digno. Eu não vou botar outra opção. Mas assim, se a gente pegar quem tá em volta do Renier, Brandon Allen, Borrachinha, Kopilov e Abus Magomedov. Se ele for olhar muito para cima, porque o Borrachinha e o Kopilov estão casados, né? Tem o Brandon Allen e o Marvin Vettori. Cara, hoje eu considero lutas interessantes. Eu acho que ele venceria também o Abus Magomedov. Também Não acho. sei se ele venceria esses caras em outras oportunidades, mas é que os dois vêm numa situação muito ruim. Então, pode ser que a gente veja o The Reader no top 10 não muito longe, sabe? Não Sim. mais que isso, porque depois entra Dolides, Hernandes, aí eu já Uhum. não sei se é muito boa. Mas hoje eu consigo ver, porque ele é um cara muito grande para a categoria e ele tem Sim. um grappling alinhado. Eu acho que ele Pô, o conseguiria estilão levar o dele Brandon Allen. estilo dele de jiu-jitsu é um cara muito ofensivo, entendeu? O cara tá Mas tem sempre que ali ser um cara tentando que algo. aceita, sempre o jogo que alguém propõe, igual o Brandon Allen. Brandon Allen, mano, Mas é ele é um isso. cara que se Você acha que ele embolaria. chega num top 5? Não. Você acha que não? Eu acho que, Não. cara, eu acho que eu não vou cravar nada, sabe por quê? Dricus du Plessis, cara, era um cara que você olhava lutando e falava, que desgraça é essa, cara? O cara anda cruzando perna, joga Mas o ia Dricus, cascudo. mas ele teria, mano, o Dricus, com todo respeito, ele teria assassinado o Gerald Mechar. Ele teria feito Cara, muito mas mal pro Kevin Holland. ele fez umas lutas esquisitas, tá? Duplessis fez umas lutas esquisitas no UFC. As lutas Ah, esquisitas, tipo mas assim. mas foi o Dricus du Plessis no nível do mar, né? Antes dele operar o nariz e tal. Depois que ele operou o nariz, o Tem negócio essa mudou de lenda, tem figura. essa lenda, tem essa lenda, né? É, é que realmente ele lutou, tipo, porra, ele levou para decisão o Brad Tavares, finado Brad Teve aquela Tavares, hein, que foi luta contra cortado o do Derek UFC. Brunson. Com o Darren Till, que também não Darren foi lá Till, essas sim. coisas. Mas de uma certa forma, cara, depois ele subiu muito o nível. E eu não sei se eu vejo o The Reader fazendo essa ascensão gigante, até porque também ele não é novo, né? A gente tá Sim. falando do Plessis que tem 30 anos. Quantos anos tem o The Reader? Acho que deve ter 32 no máximo, que é. Também é novo assim? Achei que ele era mais velho. 34, pô. 34, já não é mais tão novo assim, mas tudo bem, nesse peso ainda não é uma idade muito prejudicial. Mas
É isso. Bora Não falar sei, não da sei, não principal? sei. Bora falar da principal. Bom, Renier Derrida é isso. Acho que pode ser um cara que deu um trabalho ali, mas, cara, é um cara que não dá para saber nada. Não dá para saber. Não dá para saber como é que Tá, ele vai vamos lutar. Não fazer dá para então, saber se vamos ele vai fazer um ganhar. exercício, vamos fazer um exercício bom de futurologia. Daqui 3 rodadas para o The Reader, você colocaria ele em que posição do ranking? Daqui 3 rodadas dele, você acha que ele vai estar onde? Porque eu acho que, cara, ele vai estar Acho que ele ganha as beira. próximas duas, daí bate um. É que as próximas duas, se pensar, ele pega. Se ele pegar um próximo, vai ser um cara que, no mínimo, vai estar num top Já vai ser um desses 15, aí, top 10. Vettori, É. Brendan Allen, Pode ser que ele entendeu? ganhe. Acho que a Dolides. segunda rodada, daí, cara, vai ser definitivo. Não dá, não dá. Eu não vou arriscar esse palpite, sabe por quê? Porque é um Mas ele cara não vai muito bater top esquisito, 5. velho. Ele é Mas um eu, cara eu muito falo, eu vou esquisito. cravar. Eu vou cravar que ele não bate top 5, não. Nem daqui 3 rodadas. Imagina a luta dele contra o Sean Strickland. Ele pediu, né? Mas é que o Sean Strickland Pediu. jamais lutará com ele, porque tem outros caras muito mais interessantes chamando ele para lutar, né? Como o Aham, próprio Adesanya e sim. como Robert Whittaker. Ele nunca vai lutar com o The Reader, mas Mas é vamos isso. ver, vamos ver. Bom, bora falar aqui sobre Corey Sandhagen contra Davidson Figueiredo. Cara, Bora. Davidson. Pô, eu vou falar isso com muito pesar, tá, rapaziada? Eu tava esperando muito mais do Davidson. Não sei se ele entrou lesionado, só que foi uma sequência de decisões ruins. Estava falando isso com o Mal antes daqui da gente começar a gravar. Foi uma sequência de decisões ruins. Cara, ele soltou 6 golpes significativos em 2 rounds. É muito pouco, cara, é muito pouco. Não sei o que aconteceu. Prometeu que vai voltar mais forte, mas assim, não. Que Quando, né? Porque vai ter que agora fazer o exame ali, porque não pareceu ser muito. não sei. Lesão de joelho é bem É, complicada, viu? Ainda nessa mais na idade idade, dele. nessa idade, vai ter que ir lá para o México fazer o tratamento com células tronco no FCPI. É, sei, cara, não sei. Não, eu acho assim que pela idade pode ser que fique ali no ranking, faça boas batalhas e tal, mas eu não sei se dá mais uma corrida para o título, cara, Inclusive, sinceramente. se alguém souber e puder, pô, comenta aí se quiser deixar nos comentários, seja ou também até no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem Curte o deixar. vídeo aí, rapaziada, também. É, Curte o vídeo, comenta. Esquecemos de falar isso. Antes tarde do cara, que eu, nunca. eu queria conversar com alguém que conseguiu entender minimamente qual foi a estratégia dele, porque eu realmente não entendi. Foi como você falou, ele tomou algumas decisões erradas, eu acho que ele tomou quase todas as decisões erradas. Não querendo desmerecer o atleta, mas eu quero é, apontar como a performance dele não foi boa a partir das próprias decisões dele, porque se ele não tivesse conseguido Vamos derrubar falar o. aqui sendo claro, Mal. Vamos falar sendo claro. Oh, O Davidson é melhor do que isso. Tem mais QI de muito luta do que isso. melhor. Muito. Esse é o Cara, se ele ponto. não tivesse conseguido derrubar o Corey, eu até ia falar, ok, ele pode estar lesionado, não deu jogo, não casou, não era a noite dele. Mas ele conseguiu derrubar e primeiro que ele perdeu uma posição nas costas ali, que o Davidson não perderia aquela posição. Que o Sanheg tirou ele muito fácil ali. E outras 2 vezes em que ele estava de meia guarda, ou estava na guarda do Corey, tinha conseguido quedar, inclusive, e ele abriu mão da posição, do domínio, de pontuar para ir para o pé 2 vezes, e ele deu a raspagem pro Corey e ficou de costas no chão, e aí deixou ser golpeado, deixou o Corey levantar, deixou continuar sendo golpeado e não largou aquele tornozelo. Eu não entendi. E aí ele voltou no segundo round tentando a Então, mesma coisa, e aí tentou uma 50 que ficou muito estranha. Cara, não consigo entender. não fez muito Eu sentido, né? Eu acho que não entendi a estratégia. o game plan dele era levar o Sanhagen no Gil, né? Só que assim, a questão foi as decisões que ele tomou ali que foram muito duvidosas, cara. Mas se você quer levar no Gil, cara,
quantas finalizações a gente viu pegar tornozelo nos últimos tempos? Eu não. Porra. Cara, a chance é baixíssima, é muito difícil, porque O último você cara que expõe levou o a San. tomar pancada na cara, pô. Isso, e o último cara que fez um Gil finíssimo com o Sanhagen foi o Sterling, que fez costas. Pegou as costas do Sanhagen e dali ele Então, tirou. era o que a gente tinha falado, a oportunidade boa do Sanhagen, que é um cara magrão, pegar costas, porque daí você tem um espaço para trabalhar ali no pescoço, enfim, conseguir um ground and pound e tal. A estratégia para mim que o Davidson tinha que ter era essa. Agora o Corey Sanhagen não tinha nada a ver com os problemas do Davidson. Conseguiu Não, ali cara, foi muito. vencer, Eu fez fiquei de um. novo. Ele foi pra perna, e aí o Corey só meio que. Foi um meio que. Cara, Gane e Ngannou, lembra da luta deles? É. Que o Gane tava por cima e do nada ele resolveu tentar um negócio. E aí você vê que aquilo não é do mundo do cara, mas eu não entendi essa decisão partir do Davidson. E mais de uma vez. E E assim, se deixar ser acabou golpeado e não sendo largar o tornozelo. uma rodada grátis ali para o Sanhagen, né? Essa não foi uma Porra, foi. performance boa ali do Figueiredo Foi exatamente o que você falou. e foi uma Foi uma rodada rodada grátis para grátis. o Sanhagen. Sanhagen que é um cara para mim ali que, pô, eu não sei se ele chega a ser campeão, mas vamos colocar aqui, ele tá para o peso galo, o que o Max Holloway foi para o peso pena. É um cara ali que dá trabalho, talvez vença ali boa parte das pessoas, mas não vai conseguir vencer o campeão, na minha Eu não visão. quero fazer esse trabalho aí, mas, cara, do que não só do que a gente viu ontem, mas principalmente do que a gente viu ontem, ele não vence o Merab. O Merab É, vai botar ele no chão com certeza, e o Merab não perde posição. A não é. ser que ele faça igual ele estava fazendo com o Mar lá, que ele quis tirar onda, também não sei até hoje porquê, mas o Merab não é de perder posição, ele é pressão o tempo inteiro e centro de gravidade baixo, cara, eu não consigo ver isso acontecendo, então eu acho assim, caso o Merab vença de novo o Sean O'Malley e dê a chance para o Corey Sanhagen, para mim não casa, não dá jogo, É, não vi essa evolução técnica. Ele também até, acho. desculpa, mas o Corey Sanhagen até achei que tentou menosprezar um pouco o Davidson, falou que não foi sem querer aquela lesão do joelho, que o Davidson errou no posicionamento na 50, que é uma posição perigosa. Ele pode até ter errado, mas eu não vi essa evolução no jogo agarrado do Corey Sanhagen para ele sair falando dos outros, assim, do jogo Sim. de luta de chão do Davidson, principalmente. É, Então, achei que ele tá, sei lá, tá pensando muito avante do que ele deveria estar pensando, viu? Para ser sincero. mas Ainda mais porque ele teve uma performance não tão boa contra o Mar, viu? O Mar deu uma bela de uma dominada nele, então, sim, foi. Mas eu acho ele não um cara sei. muito bom. Eu acho que assim, talvez ali ele vença 95% da categoria. Os Em 5% que pé, é. ele é outclass, assim. Muito bom, cara. Só O falta senso problema de urgência também, né, nas lutas dele e tal, mas enfim, venceu e bom, E fica numa falou que vai posição boa esperar, ali. viu? Falou Ele ontem na coletiva pós-luta. pediu para ser o backup É. para a luta do O'Malley contra o Merab. E ele falou assim, ele falou, ó, Luta o também Omar que não já faz sentido tentou. nenhum, né, cara? Que é? Mas ele falou assim, ó, o Omar já foi e não venceu, o Ian já foi vencido, e agora o O'Malley vai tentar de novo. Eu vou sentar e esperar me darem a chance pelo título. Ele falou que não vai aceitar nem o Omar, nem Ian, não vai aceitar nenhum desses caras. Eu quero ver se esse papo vai durar, porque com o UFC você tem que ter muita moral para fazer isso, para sentar na A gente chance. está falando do Corey Stanraiga, né? Que é um cara que ele pediu, Que teve que contratar coach para poder ajudar ele, né, a ser mais carismático, não é o foi? quarto e ele contratou um assessor, né, para cuidar da imagem dele, trazer mais mídia, porque ele falou que ele queria parar de ser tão estranho. E não sei, Aí, a gente não aí vai na saber se semana deu da certo. luta ele solta que tomou cogumelo 2 semanas antes. É, cara, é o Nada, número quarto. nada contra os cogumeleiros aí, Nada rapaziada. contra. Cara, nada contra. Inclusive, com o nosso post, a gente descobriu que tem muita gente que faz isso, e lá nos Tem, Estados tem. Unidos ainda mais. Mas assim, Cara, mas a questão é o número. é como isso reflete na imagem do É, cara ali, né? Enfim, talvez reflita bem também, porque deu uma bafafá, né? Enfim, é.
Mas assim, só terminando, é o número 4 que venceu o número 5. Uhum. É isso, o cenário geral. Ele está atrás do Peter Yan, que teve uma excelente performance contra um Davidson, que lutou bem naquela luta e foi muito superado pelo Yan. Ele está atrás do Umar, que deu uma luta para o Merab muito difícil. Então, e ele nem sabe se o que vai sair de Merab ou Umar. E a gente espera que o Merab vença, mas assim, ele é só o número 4 que venceu o número 5. Não acho que esse discurso dele de vou sentar e vou esperar a chance pelo cinturão vai se sustentar. A ver os próximos capítulos, sabe? Mas... É isso. Bom, rapaziada, sobre esse evento aí, esse eventinho aí, nota 6. A gente deu 6. A gente deu 6 pro da Inglaterra lá. Eu acho que ficou um pouco atrás. Nota 5, cara. Foi bem sofrido aí esse evento. Um nota 5 aí foi até tarde também. Tá justo, inclusive, o nota 5. Tá justo. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa a opinião de vocês também. Se concorda, se não concorda, se falamos bobeiras, estamos certo, tudo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa é a nossa humilde opinião. Curte o vídeo também, não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Estamos quase batendo 10 mil, rapaziada. Ajuda a gente lá a bater o recorde. Ajuda a gente a bater esse recorde nosso ali de público. E fica de olho aí. Essa semana também vamos falar sobre o UFC 315. Tem um convidado especial aí. E em breve mais informações para vocês, tá bom? Tamo junto. Boa semana para vocês aí. Valeu, rapaziada.